Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora vamos para uma análise aí gráfica do Bitcoin. Para quem viu meu vídeo hoje mais cedo, vai lembrar que eu comentei que eu ia falar, vamos fazer uma análise mais detalhada de manhã, olhando pontos fundamentalistas e explicando a queda de forma fundamentalista. E agora a gente vai falar tudo isso numa questão mais gráfica, tá? Agora vai ser uma análise mais gráfica, que a gente já falou bastante coisa hoje de manhã, Order Book, Fear and Greed Index e vários indicadores fundamentalistas. Então nosso principal objetivo agora vai ser estar dando uma passada nessa queda de forma gráfica para estar analisando aí os melhores cenários e as maiores probabilidades do mercado. Se você não me conhece, se você não conhece o canal, eu queria convidar todos vocês a estarem se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin, do mercado de criptomoedas, comento sobre notícias, pontos fundamentalistas, análise de sentimento, principalmente aí a análise gráfica. Também tem um grupo na plataforma chamada Slack, que o link está aqui embaixo, é 100% gratuito para vocês estarem aí entrando, vocês têm um contato muito mais direto comigo. Lá a gente fala de altcoins, fala de mercado tradicional, notícias. E também tem o meu canal do Telegram, que eu posto todas as novidades lá, toda hora para vocês. Me sigam também nas redes sociais para vocês estarem acompanhando muito. E logo agora, depois da vinheta, a gente já vai começar. Então galera, olhando aqui rapidamente o nosso S&P 500, a gente continua numa tendência nítida aqui de baixa, né, fazendo topos e fundos cada vez menores. A gente usa a região das médias aqui como ponto nítido de resistência. E enquanto a gente se mantiver nessa tendência de baixa, a gente vai seguindo a nossa correção aqui no gráfico semanal, que até então vem se mostrando super saudável, né? O mercado tradicional ele vem corrigindo sim, a maioria das ações elas vem tendendo a cair e vem utilizando a região das médias aqui como ponto de apoio, tal como a gente vê aqui, que vem sendo bem respeitado aqui atrás. Os gráficos menores a gente tem uma tendência de baixa também muito nítida, lembrando que a gente vem utilizando a região da EMA 26 principalmente como ponto de resistência, tá? Então é muito importante que a gente siga aqui e rompa esse topo prévio, principalmente, para confirmar que a gente realmente inverteu aqui a tendência de forma mais concreta no gráfico de 4 horas, estipulando isso aqui como nosso fundo no gráfico diário. Acontecendo isso, a gente vê aqui como que está a região das médias, essa consolidação, né? Até agora a gente tem uma possível bandeira de baixa, inside bars, rompimento para cima e para baixo sem grande continuação, e a região das médias, como comentado, servindo fortemente suporte. A partir do momento que a gente fizer aqui o nosso pivô de baixa no diário, a gente dá por fim a nossa fim da correção no semanal. E por que eu falo do S&P 500 muito com vocês? Porque o mercado de criptomoedas ele é muito correlacionado com a bolsa de valores tradicional americana, e esse é o maior índice de investimentos dos Estados Unidos. Nele estão cotadas as 500 maiores empresas das duas maiores bolsas americanas, né, que é a NYSE e a Nasdaq. E a partir do momento que a gente vê essas empresas de forma majoritária caindo e passando por uma correção, a gente vê muitas vezes também o mercado de criptomoedas indo pelo mesmo caminho. Olhando a nossa dominância do Bitcoin, né, não teve tanta diferença com relação ao cenário, mas eu acho que como a gente devolveu isso tanto, toda essa região aqui ela acaba que serve de suporte, né, os 40% aqui de dominância, acaba que é um ponto muito interessante do capital do mundo de criptomoedas, tal como 50% que eu vou explicar daqui a pouco. A gente tinha aquele possível cenário de cunha descendente, né, deu um rompimento, mas logo em seguida uma recuperação, e vale lembrar que isso aqui é um índice de fluxo de capital de mercado, né, então é a quantidade de capital que está alocado percentualmente no Bitcoin comparado com as demais altcoins. Você não consegue operar isso, você não consegue usar pontos exatos de suporte e resistência, porque ele é um cálculo matemático baseado no fluxo de capital. Então, se ele tiver tido um falso rompimento, não significa que invalida a figura. O que importa é o sentimento da figura, né? Então, se a gente vê que o capital ele está aqui perdendo porcentagens e tudo mais, mas ele se porta mais ou menos dentro dessa figura de cunha descendente, o que significa? Significa que o capital, à medida que ele está indo para as altcoins, né, as pessoas elas estão migrando cada vez menos capital para as altcoins, ou seja, preferindo ficar cada vez mais no BTC. A partir do momento que a gente romper essa cunha aqui para cima, a gente pode ver o capital indo de forma majoritária para o Bitcoin, fazendo o Bitcoin ficar mais forte do que as altcoins, e isso leva a gente para o gráfico semanal, onde a gente tem um possível padrão de equilíbrio aqui, né? Se eu der um zoom aqui para vocês, a gente vai ver aqui um topo, um fundo, um topo descendente. Agora estamos em busca de um fundo ascendente. E assim que a gente romper essa cunha, a gente pode ver aqui um topo descendente e um possível fluxo aqui de capital do mercado de criptomoedas. Eu expliquei isso de forma bem detalhada na segunda-feira da semana passada, por que isso acontece, qual que é o sentimento disso. E eu vou estar deixando o vídeo aqui em cima para vocês também estarem dando uma conferida. Lembrando que isso é um padrão que, face a todo o cenário de criptomoedas, eu imagino que tem a maior probabilidade de rompimento para cima, porque a gente já viu aí níveis super extremos
da dominância aqui, chegando abaixo dos 40% em época de out-season, né? Ou seja, o Bitcoin super eufórico, rompendo topos históricos, consolidando, né, por um tempo. Isso fez com que o capital fosse em massa para as altcoins que ainda não pumparam. Então, caso a gente rompa mínimas aqui para baixo, é pouquíssimo provável, porque a gente vai chegar em mínimas históricas de dominância e vai ser um cenário completamente diferente e contraditório com o que a gente está passando agora. Por isso que eu imagino uma maior probabilidade de rompimento para cima e logo tendência de valorização do Bitcoin aí no médio e longo prazo, tal como a gente vem vendo. Isso seria super favorável para ele romper aí o topo histórico e encerrar essa correção no semanal, ou então caso ele continue caindo, ele vem sendo utilizado de proteção de capital com relação às altcoins, porque ele tende a cair menos, né? Ele é menos volátil que as altcoins e logo ele vai ser visado para proteção de capital. Outra parada que é importante a gente estar lembrando é porque os 50% aqui de dominância é um ponto muito interessante, porque a partir do momento que a gente romper esse ponto, a gente vai ter a maior parte do capital do mundo de criptomoedas, né, mais da metade, alocado no Bitcoin e não nas altcoins. Isso faz com que ele fique muito mais forte, seja caso ele rompa o topo histórico, ele tenda a se valorizar muito mais, ou caso ele abaixe, né, continue caindo, ele tenda a se desvalorizar menos. E por fim, olhando agora a nossa grandiosa queda do Bitcoin, né, a gente teve aqui um clímax no volume, a gente chegou em níveis super extremos do RSI. Se eu marcar aqui até essa linha aqui desse jeito, a gente consegue ver nos gráficos menores como que todos eles também estavam em sobrevenda. Deixa eu achar aqui, 5 minutos, sobrevenda, 15 minutos, sobrevenda, 1 hora, sobrevenda, 4 horas, sobrevenda. E a gente também chegou a atingir níveis de sobrevenda no gráfico diário, tá? Não chegou a ter fechamentos, né, por causa da retomada, mas a gente vê aqui pelo RSI Levels que o nosso RSI chegou aqui próximo aos 26, né? 30, 28, 26, 24. Nosso RSI chegou em 24 no gráfico diário. Então foi uma oportunidade de acumulação muito boa, né? A gente vai ver ali no sentimento do mercado que teve muita liquidação, muita baleia acumulando, mas de cara a gente vê um clímax no volume, e clímax no volume costumam ser fundos de movimento. Isso faz os nossos 42 mil dólares como principal ponto de suporte a curto e médio prazo também. A força compradora está pelando aqui para tentar romper a região das médias, a região dos 50 mil dólares, que é o ponto principal de resistência que vem sendo mostrado aqui como ponto super interessante. Caso a gente rompa, a gente pode ver aí o Bitcoin vir testar de novo a casa dos 50 mil dólares, lembrando que a gente está numa tendência muito clara de baixa. É muito importante ressaltar que uma vez que o nosso gráfico diário está em baixa, né, como eu falo aqui muito para vocês, uma tendência muito nítida aqui de baixa, fazendo topos e fundos cada vez menores, a maior probabilidade é dele continuar nessa tendência. Então, uma vez que a gente vê um movimento explosivo, eu vou ficar muito atento com a região das médias, porque a região das médias muito provavelmente vai servir de resistência, tal como vem servindo aqui ao longo de todo o mês de novembro. Com isso, a gente continua a nossa correção no semanal e, por definição, também começamos a nossa correção no gráfico mensal, né? Uma vez que a gente rompeu as mínimas aqui da candle do mês passado. Então já se considera aí que a gente está passando por uma correção no mensal, e isso pode deixar os gráficos menores muito mais esticados e muito mais medrosos. Lembrando que como a gente está passando por uma correção no semanal também e já chegamos aí a devolver cerca de 40% do nosso topo, a maior probabilidade é que a gente venha a fazer um topo descendente em algum lugar por aqui. Porque é a maior probabilidade, né? A gente tem aqui o nosso fundo prévio aqui nos 40 mil dólares. Se a gente traçar uma Fibonacci aqui, a gente vê que a gente devolveu a maior parte disso. A gente chegou aqui nos níveis de 786, né? Que é uma coisa bem extrema. E é pouquíssimo provável que a força compradora consiga romper isso aqui, continuar a tendência de alta em um único impulso. Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai traçar a Fibonacci do lado ao contrário para analisar pontos interessantes de realização e distribuição parcial. Então, vou ficar de olho nos 50 mil dólares, que é um número redondo, psicológico, 382. A gente tem provavelmente a região das médias aqui no 4 horas também, se estarem dando uma olhada. E também a região aqui de cima de 618, né, que é onde a gente tem aqui próximo a topo prévio, região das médias, aos 57 mil dólares, a região de 57 até os 60 mil dólares, ela se mostra aqui muito interessante pelo nosso VPVR. Vou excluir a FIBO aqui para ficar mais fácil de ver. Toda essa região aqui, olha só, ela teve bastante negociação, então tem muita gente presa, tem muita gente que aproveitou essa queda, né, ali dos 53 mil dólares para estar entrando em Bitcoin, né, assim que abaixou dos 60 mil dólares, e abaixou e continuou caindo, e essas pessoas elas estão presas. Então quando elas chegarem aqui próximo aos 57, 60 mil dólares, elas provavelmente vão querer sair desse pepino todo que elas estão passando, né? Compraram achando que estava barato, achando que ia subir e acabou caindo pra caramba.
Então isso me faz buscar aí agora por parciais no Bitcoin, e eu vou falar disso de uma forma mais detalhada para vocês nas nossas considerações finais do vídeo que eu sempre faço. Por último, mas não menos importante, ou melhor, a parte mais importante ao meu ver, é o nosso sentimento do mercado, né? Se a gente olhar aqui de cara o nosso long short ratio, a gente está voltando para os níveis de relações normais, né, de compradores e vendedores. Agora o nosso long short ratio está em 1,68. Isso significa que teve muita gente liquidada, né, galera? Sério, olha só isso aqui. A gente saiu lá dos níveis de 5,67, né, aqui em cima, quase que máximo histórico, próximo a 6. É quando o Bitcoin estava aqui próximo a 50 mil dólares, todo mundo comprando, achando que 50 mil dólares ia ser o fundo. Ele veio aqui para baixo e liquidou essa galera. A gente teve uma das maiores liquidações da história, né? Chegou, olha só, a 161 mil dólares liquidados em 5 minutos. Isso é muita coisa, isso é muita gente. A gente chegou em quase 500 mil pessoas liquidadas, né? 500 mil traders. E foi um excelente ponto de acumulação, né? Como eu falo muito para vocês, liquidação é sinônimo de acumulação para pessoas que têm capital alto. E com certeza elas aproveitaram isso aqui para comprar. Esses fundos de pânico costumam ser pontos interessantes, suporte, né? A gente tem instituições que estão comprando ali, muito capital aí que está alocado, e face a uma queda foi ali que segurou. Então esse ponto ele fica muito forte, fica muito interessante, e por isso que ele é um suporte muito forte agora a curto, médio e possivelmente até longo prazo. Nosso sentimento do mercado está mudando também à medida que a gente vê o nosso long e short ratio caindo, com o preço subindo e o nosso open interest, né? Ou seja, o interesse das pessoas em abrir posições, também aumentando. Isso significa que à medida que o preço sobe, a gente tem liquidez sendo injetada no mercado. E essa liquidez com o nosso long short ratio caindo significa que é pessoas que estão shortando. Então quando está chegando próximo aos 50 mil dólares, a gente vai ter uma maior quantidade de shortadores face à resistência, né? Risco de retorno favorável e tudo mais. E por que é importante olhar isso? Porque agora as baleias que buscaram acumulações, elas vão buscar distribuições. Agora a mesa virou. E quanto mais gente estiver apostando na queda, mais essas baleias vão conseguir distribuir o capital que elas acumularam lá próximo aos 42 mil dólares. Então quanto maior tiver o nosso open interest aqui, quanto mais ele subir à medida que o preço sobe, né, alguma coisa mais ou menos aqui, enquanto o preço estiver subindo, e o nosso long short ratio estiver caindo, mais liquidez vai ter caso a gente rompa para cima e as baleias vão conseguir distribuir. Então a gente vai ficar de olho nas liquidações aqui, tá? Essa barrinha aqui de baixo são todas as liquidações. Para caso a gente tenha um rompimento aí de pontos interessantes aí para cima, 50 mil dólares, 55, 57, 60, a gente está buscando distribuições, porque as baleias elas também vão estar buscando essa mesma coisa, uma vez que agora o sentimento do mercado mudou e a maioria das pessoas elas estão apostando na baixa. Pessoal, considerações finais, né? Com todo esse momento de pânico, a gente liquidou muita gente, então é muito provável que o mercado ele fique mais parado, né? Tal como a gente está vendo aqui, a gente ficou o final de semana inteiro consolidado e as pessoas, face a todo esse momento de pânico, elas ficam com medo de operar, ficam com medo de ter outra pernada dessa e ficam com medo da volatilidade. Então o mercado ele fica meio ressaqueado, que a gente fala, né? E a gente precisa de ter, uma hora a gente vai acabar tendo uma volatilidade, e é essa volatilidade que vai nos dar aí algum norte, alguma operação bacana, alguma oportunidade, por assim dizer. Então eu não estou buscando operações por agora, né? Como eu estava aqui acumulado, eu estou comprado aqui desde cima. Tinha algumas ordens aqui embaixo que peguei, inclusive de hold. Vou estar buscando distribuições aqui à medida que o preço estiver subindo. Também tinha ordens antigas minhas de swing que eu vinha levando desde os 30 mil dólares, como eu comento aqui muito com vocês. E como a nossa tendência aqui de médio prazo ela é de baixa, né? A gente tem o gráfico diário em baixa, gráfico diário, gráfico semanal corrigindo com a maior probabilidade de topo descendente e o gráfico mensal também corrigindo. Não se animem caso vocês vejam um movimento de alta, porque muito provavelmente esse movimento de alta vai ser o nosso topo descendente no semanal, para vir aqui buscar mais um movimento de baixa, tá? Então por isso que à medida que o preço for subindo, eu vou buscando parciais aqui para remontar as posições quando a gente fizer um fundo ascendente ou caso a gente faça um pivô de baixo no semanal e siga na correção do mensal. Aí eu vou ser um pouco mais cauteloso, um pouco mais conservador e vou estar buscando aí posições de longo prazo para aí levar por meses e tudo mais. Outro detalhe importante que é legal de estar comentando com vocês é que essa pernada de baixo no semanal ela não teve um volume muito grande ainda, né? Não teve um volume muito notável, está abaixo da região das médias. Então caso a gente tenha uma pernada que a gente veja o volume muito crescente, né? O volume, ou seja, aumentando à medida que a pernada sobe, a gente tem a maior probabilidade de realmente formar um fundo ascendente para fazer alguma coisa tipo um pivô de alta aqui no semanal e tudo mais, e encerrar aqui como fundo no mensal, né? A gente atingiu o diário sobrevenda, está na região das médias, seria um fundo super saudável sim.
Isso poderia levar o semanal aqui a fazer uma lateralização, alguma coisa desse tipo. Mensal poderia entrar em sidebars aí no janeiro, mas já é uma coisa aí que a gente vai falar mais para frente, que tem muita água para estar passando embaixo da ponte. Mas que está sem posição nenhuma é tentar fazer uma operação contra esses 42 mil dólares, que se mostrou um suporte muito forte, e também buscar parciais à medida que o preço vai subindo, porque a gente está numa tendência muito clara de baixa. Toma cuidado com sobrevendas, a gente já atingiu sobrevendas no gráfico diário e todos eles para baixo, então sobrevendas elas não passam a ser tão válidas agora. E como a gente tem que a dominância está provavelmente prestes a dar um repique para ir fazer um topo lá no semanal, a gente vai ver o Bitcoin ficando mais forte que as altcoins. Então as altcoins elas tendem a cair mais. E a gente já vê indícios disso caso a gente venha aqui nas moedas contra o Bitcoin. A maioria delas, se vocês olharem, elas estão aqui vermelhas, ou seja, elas estão caindo mais que o Bitcoin. Caso a dominância ela comece a subir, aí que a gente vai ver isso de forma muito mais nítida. E caso contrário, caso você já esteja comprado, é seguir aí fazendo as parciais, que é uma coisa bastante importante face a todo esse cenário que a gente está passando aí no mundo das criptomoedas. E sim, o motivo aí dessa queda toda foi a questão das liquidações, foi porque o nosso long short rate estava altíssimo e tinha quase que 6 pessoas apostando na alta para cada pessoa que está apostando na baixa. Então não tinha ninguém para estar comprando o preço caso ele continuasse subindo e viesse aí testar regiões mais altas de 60 mil dólares. Era muito difícil isso acontecer porque estava já todo mundo comprado, não tinha mais quem comprar caso o preço ficasse caro. Então isso resultou na baixa, isso resultou em liquidações e isso resultou agora em acumulação de instituições. Então pessoal, de olho aqui nos 42 mil dólares, de olho aqui na região dos 50 e principalmente de olho na região dos 57 até os 60 mil dólares que vão ser a nossa principal resistência por agora. Demorou? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver um vídeo um pouquinho mais detalhado, dá uma olhada no vídeo que eu postei hoje cedo. Nele eu falo pontos fundamentalistas, eu falo de dados on-chain, falo de uma série de coisas bem legais para estar levando em consideração para você saber que o Bitcoin ele continua sendo um ativo muito bom, não é só porque ele teve essa queda que ele deixou de existir, que ele perdeu o sentido, muito pelo contrário, essa queda era mais do que necessária. E mostrando para vocês por que as tendências de longo prazo do Bitcoin são altas. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que eu posto análises diárias, falo de pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental, notícias e tudo mais. E também me siga nas redes sociais, acompanhe o meu canal do Telegram, que lá eu posto várias notícias e novidades ao longo do dia. E também entra aqui embaixo no meu link gratuito aí da plataforma chamada Slack, que é o meu grupo de investimentos, onde vocês vão ter um contato muito mais direto comigo. Então vou ficando por aqui, tenham uma ótima segunda, uma ótima semana, bons investimentos e tamo junto, galera!